Nós, mulheres, somos educadas a ser inseguras, a ser dependentes, a precisar de ajuda para tudo. Não é verdade. Nós somos capazes de muita coisa. Temos é que nos predispor à conquista. E quando nós temos um objetivo muito determinado e queremos muito, nós conseguimos lá chegar. Foi isso que eu senti, foi um confronto muito grande em relação àquilo que me tinham ensinado enquanto era criança e àquilo que eu ia descobrindo ao longo da minha vida, que me dava um gozo enorme a ultrapassar dificuldades e perceber que afinal eu até era capaz de fazer. Os obstáculos que os homens sentem são exatamente os mesmos que as mulheres sentem, tal e qual. Só que os homens são ensinados que têm que ser fortes e que são fortes e que são capazes. As mulheres não, são ensinadas que são fracas, que não são capazes, que não têm força, que devem ser inseguras, que têm que pedir ajuda. E depois isso faz a diferença, não é? Porque às mulheres não se dá votos de confiança, não se diz tu és capaz. Fiz a minha primeira corrida de moto. Não é a idade de se começar, é a idade de terminar, mas neste desporto em particular é um desporto que lida muito com a maturidade. Tu conseguires estar no meio do deserto, dias a fio, sozinha, tem muito de segurança emocional que não se relaciona muito com a juventude e com a adolescência e essas coisas, não é? E esta modalidade é uma modalidade que existe, que tu saibas estar, que tenhas domínio emocional, que te controles, que sejas capaz de gerir os teus sentimentos. Na minha perspectiva, até comecei na hora certa. Comecei a andar de moto por brincadeira nos passeios e sem ter a técnica. Fiz a minha primeira corrida sem ter técnica de condução. E, portanto, isso levou-me a muitas quedas, muitos trambolhões. Depois, a pouco e pouco, fui aprendendo como é que devia fazer para ser mais rápida, para ser mais eficaz. Mas aí perdi um bocadinho de tempo. Ou seja, nunca fiz um plano de carreira a longo prazo, porque se tivesse feito havia medidas que eu tinha tomado a tempo que me tinham permitido tirar benefícios mais cedo, percebes? Quando dei conta de que podia ser atleta, que podia ser desportista à séria, já tinha perdido bastante tempo. Eu lembro-me de estar na cidade de Lisboa, em frente a um quiosque, e eu e o Jorge ao cinema. E a certa altura ele pega numa revista de motas, começa a desfolhar e diz-me assim, então porquê que não tiramos a carta? Foi a pergunta que ele me pôs. E então optámos por tirar a carta aos dois. Comprámos uma moto de todo o terreno, não era bem todo o terreno, era uma caixa de elefante, 125, que elas têm o guarda-lamas alto. Comecei a usar a moto como meio de transporte, para ir para a faculdade, para ir dar aulas. E lembro naquela altura não havia ainda a moda das miúdas andarem de moto. E as pessoas paravam nos semáforos, metiam conversa comigo, aí faziam perguntas e eu andava com muita insegurança porque vivia em Lisboa há muito pouco tempo. Mas a verdade é que comecei a gostar muito de andar de moto, até que um dia, porque um homem não anda de 125, o Jorge decidiu comprar uma moto maior para ele e então cada um tinha a sua moto. E pela graça de termos uma moto tipo motocross, decidimos inscrever no Clube Todo Terreno e começámos a receber em casa os folhetos a anunciar os passeios, porque naquela altura foi na altura em que os passeios todo terreno começou a ficar na moda em Portugal. E fomos fazer um passeio os dois, que era a Ronda dos Castelos, na Figueira da Foz, e nesse passeio, que tinha 200 km, se não me engano, eu fiz à volta dos 80, se calhar, caí várias vezes, o radiador da moto abriu e eu já não consegui andar mais. O Jorge fez o passeio todo, com muita dificuldade, que ia com uma Dominator,
Mas no final olhámos um para o outro e dissemos: isto é o hobby das nossas vidas, as motas é que não prestam. Então ficámos um ano inteiro em casa a juntar dinheiro para comprar 2 motas próprias para todo o terreno. Dávamos connosco a ler os conselhos do Peter Ansel, dos grandes craques de todo o terreno, a explicar a técnica de condução. Depois, ao fim de semana, íamos os 2 para o campo andar e hoje a gente ri-se imenso quando pensa para subir uma rampinha de areia, estávamos um dia inteiro, depois íamos para casa todos cansados, todos contentes. Até que um dia começou a aparecer em Portugal o Campeonato Nacional Todo o Terreno, aquela prova que era o Grândola 300, na Serra da Grândola, com 300 km, tinha uma passagem de várias ribeiras, eu caí numa delas, não consegui levantar logo a moto da água, entrou água para dentro do motor e a moto não trabalhou mais. E eu tive que desistir. Desisti, mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquele rally, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era capaz de fazer. E estava eufórica, estava felicíssima. Se eu fui capaz de fazer isto, o que é que eu sou capaz realmente de fazer? Olha, a minha carreira desportiva em termos competitivos teve altos e baixos. Enfim, já tinha feito o campeonato nacional de vários anos, ganhava com facilidade a Taça das Senhoras. E havia qualquer coisa que mexia muito comigo, que era a vontade de ter filhos. Eu queria muito ser mãe e comecei a pensar no assunto, a ponderar realmente abandonar a competição e naquele momento dei comigo a pensar que estava a ponto de tomar a decisão de abandonar a competição e nunca tinha experimentado fazer uma corrida em África. E de repente imaginei-me em cima de uma moto grande, pelo deserto fora, saltar as dunas toda equipada e aquela imagem disse-me tanto, ganhou tanta força que eu pouco tempo depois dei comigo em frente à televisão a ver as transmissões do Dakar e de repente senti, não, eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil como o Dakar, eu sou capaz. E naquele momento foi como se tivesse crescido uns centímetros em altura, não é? Eu senti-me forte, eu senti-me muito capaz. Comecei a trabalhar para arranjar patrocínios e de repente num dia consegui marcar 2 reuniões e venho para casa com patrocínios para pagar as inscrições e a minha primeira moto. No fundo, enquanto piloto de moto, o meu objetivo era chegar ao fim e foi difícil porque nas 2 primeiras edições eu desisti com problemas mecânicos e na 3ª edição eu consegui realmente chegar ao fim e lembro-me perfeitamente como se fosse hoje estar ali à beira das pirâmides, que foi o Dakar Cairo, e estavam lá imensos portugueses e os portugueses vinham-me dar os parabéns e parabéns Elizabeth, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, chegar ao fim e foste fantástica, conseguiste ganhar a Taça das Senhoras. Eu ficava felicíssima, mas eles continuavam a dar aquelas palmadinhas nas costas e no final toda a gente dizia isto, mas tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos 4 dias. E mais uma vez era passada aquela mensagem de que ninguém acreditava realmente que eu fosse capaz. Então vá, vamos tentar mais uma vez. E tentámos mais uma vez o Dakar 2001, foi o último, porque já tinha aprendido muito, tinha muita experiência, 3 anos já conta qualquer coisa. E, portanto, tinha uma equipa fabulosa, foi o primeiro ano que o Dakar decidiu não levar os mecânicos de avião, portanto, tinha um carro no terreno com um mecânico para um carro que eu partilhava com o Carlos Aula, não é? Ia um mecânico para ele, um mecânico para mim, ia uma pessoa a conduzir e depois ia o Jorge e um outro mecânico a 3 pontos do rally, a 3 acampamentos, para conseguir ajudar. Mas aconteceu algo extraordinário, que não é uma coisa comum de acontecer, mas o meu carro de assistência pisou uma mina na fronteira de Marrocos com a Mauritânia. Eles iam atravessar aquela zona do muro, o Zé Ribeiro, que era a pessoa que ia a conduzir o carro, ouviu um barulho, decidiu sair da pista para poder deixar passar todos os outros que vinham na mesma pista, naturalmente. A polícia, quando o vê sair, os militares que estavam no local começam a fazer gestos para que ele pare e dizem-lhe, atenção, este terreno é minado, tens que vir para trás pelos seus próprios rastros. E ele começa a fazer marcha atrás e no momento em que ele faz marcha atrás, a mina arrebenta porque ele tinha parado exatamente sobre ela. Quando eu cheguei ao acampamento nesse dia, era uma etapa maratona, o Bernardo Vilar vem-me dar a notícia e quando ele me explica que o carro tinha pisado uma mina, eu fiquei um bocadinho incrédula, quer dizer, isso não faz sentido nenhum, não é? Isto é uma prova desportiva, não? O que é que está a acontecer? E, se calhar a melhor maneira de explicar é dizer assim, cria-se um vazio tão grande cá dentro, tu não sabes sequer o que é que há de sentir, porque não és capaz de sentir nada, não sentes nada, aquilo de repente, todos os teus sentimentos, todos os teus pensamentos desaparecem e tu ficas completamente à toa. E eu tomei uma decisão muito firme, foi dizer assim, ok,
que o Zé Ribeiro merece toda a minha consideração. Estava aqui para me ajudar, para que eu pudesse realizar o meu sonho. Portanto, eu vou até o limite das minhas capacidades. Eu acho que aí 300 vezes me levantei. Parti-me toda, cheguei ao final. Parti 2 costelas, fiz uma lesão na virilha quando levantava a perna para montar a moto, as pessoas começavam a ver, ela vai cair, ainda nem sequer montou. Fiz uma lesão no ombro, pagava assim na mão, eu não conseguia mover o braço, depois de estar na moto, mas levantá-lo ele não subia. Fraturei 3 ossos no metatarso, passei a levantar 1 hora mais cedo para conseguir calçar a bota, porque fiz um acordo com o médico para não pôr gesso, porque se pusesse gesso tinha que desistir da corrida. Cheguei ao fim, não fui a última classificada, consegui ultrapassar os obstáculos todos, mas na realidade, nas últimas etapas daquele rally, achei que não valia a pena, sofrer tanto. E o facto de ter uma pessoa, um amigo meu no hospital, em mau estado, era uma coisa que mexia muito comigo e eu achava que estava ali por uma causa desportiva, uma causa própria, egoísta. Até que ponto eu ia mexer com a vida dos outros, não é? Não fazia sentido. E portanto, a partir daí, eu tomei a opção de deixar as corridas de moto. Respirei fundo e de repente houve uma ideia maluca que me veio à cabeça. Espera aí, se eu fizesse de caminhão? Se caminhão era coisa fácil. Pai, imaginei-me dentro de caminhão a saltar as dunas pelo deserto fora. E aquela imagem foi tão nítida, tão forte. Eu fui perguntar o que é que era preciso para tirar a carta de pesados. E então, tirei a carta de pesados em outubro e em janeiro do ano seguinte estava a fazer o Dakar de caminhão sem saber ler nem escrever, como se costuma dizer. E vim para casa com a certeza de que eu, de caminhão, poderia ser muito mais competitiva do que o que tinha sido de moto. E se tivesse eventualmente a oportunidade de voltar de caminhão, eu voltaria com um objetivo muito específico. Não era o de chegar ao fim, era de chegar ao topo da classificação geral. Mas era isso que me movia, era provar a toda a gente que era capaz de fazer o caminhão aquilo que não tinha sido capaz de provar com a moto. Mas fui progredindo a pouco e pouco, até chegar a uma altura que eu percebi, não, eu sou um bom piloto, eu estou ao lado dos pilotos da frente, eu tenho que ganhar uma corrida. Foi um orgulho enorme para mim, não só por encher o peito de ar e dizer sou a única mulher que a nível mundial o conseguiu fazer até agora, mas porque foi o culminar de muitos anos de trabalho, não só meu, mas toda a equipa que esteve comigo foi uma equipa excelente, que deu tudo o que tinha para dar, porque é graças a eles que eu consegui vencer. Se houve algo que me fez mover ao longo destes anos todos, foi de facto eu perceber que as pessoas não acreditavam em mim e ter feito tudo o que estava ao meu alcance para provar que eu era digna da confiança que as pessoas depositavam em mim. Eu estava porque acreditava seriamente no meu projeto, que acreditava que era capaz de fazer, que era capaz de ir ao topo e fazer aquilo que as outras pessoas não eram capazes de fazer, pura e simplesmente porque eu trabalhava, porque me dedicava. Ou seja, eu não queria provar só simplesmente que era capaz, eu queria dar um exemplo ao mundo que nós somos capazes de fazer, quando nós temos um nosso sonho, por mais ambicioso que ele seja, que nós somos capazes de o realizar, desde que a gente se empenhe, desde que a gente acredite nele, desde que a gente trabalhe. Eu queria ser um exemplo. Muitas vezes eu pensava, bolas, tanto trabalho, tanto sacrifício, uma vida tão dura, para quê? O que é que eu ganho com isto? E realmente no final, no fundo desta pergunta, vinha sempre aquela resposta, ganhas porque podes ser um exemplo para as outras mulheres que também não acreditavam nelas como tu não acreditavas em ti. E portanto foi isto tudo que me moveu, esta maneira de pensar, esta maneira de sentir, que me moveu a ultrapassar as barreiras todas. E foi graças, numa primeira fase, à Trifen 200, depois foi substituído pelo Lioban e nesta última fase pela Biorritmo. Depois, a certa altura, eu queria uma estrutura, tinha a minha própria oficina, tinha pessoas a trabalhar comigo, que me permitia suportar o que era necessário preparar para fazer as corridas. Quando se pôs a questão da Medifar, portanto, que é a empresa que tem estas 3 marcas, sair de campo, e eu tentei encontrar uma alternativa, voltei a encontrar as mesmas respostas que tinha encontrado quando estava a preparar o meu primeiro Dakar. E eu percebi que, de facto, as coisas não tinham mudado em termos de mentalidade. Eu tinha feito toda uma carreira, tinha tentado ser um exemplo para o mundo, mas de facto o mundo continuava igual e continuava a ver-me com os mesmos olhos. E eu senti-me muito frustrada e pensei que os meus botões não vale a pena. Já fiz aquilo que tinha a fazer, cumpri a minha missão
e gozar outras coisas da vida e outras coisas giras também, e pronto, fiz essa opção de não voltar mais a procurar patrocínios, nem voltar a criar outra estrutura. Quando eu era criança, eu ia para a casa da minha avó que vivia no campo e as mulheres que iam trabalhar em terrenos que ficavam longe da casa delas, pegavam nas motorizadas dos maridos e iam. É só aprender a conduzir, porque é que não posso fazer? Claro que posso, não é? Portanto, e é estas questões que nós temos que pôr, por que não? E a partir daí, se nós não queremos, não fazemos. Se nós não nos sentimos com coragem, se não temos meios, é uma questão que cada uma na sua própria vida pode tentar encontrar a resposta, encontrar meios por aí fora. Mas só porque não, por uma questão de estereotipo, porque fomos educadas que as mulheres não podem fazer, isso não. Isso eu faço questão de ser um exemplo. Se a Elizabeth fez, uma lingrinha, 54 quilos, sem físico nenhum, foi para o deserto com uma moto a 200 quilos. Portanto, se ela conseguiu, qualquer pessoa consegue, porque eu não tenho nenhum dote especial, eu não tenho nenhuma vocação que me distinga das outras mulheres, e faço questão de dizer. O único aspecto que realmente me distingue das outras pessoas, que é a minha capacidade de aprender com as dificuldades e por aí fora. Acreditar muito no meu objetivo e acreditar que eu era capaz de lá chegar. Mas eu acreditava seriamente que era capaz. E foi isso que me fez, se calhar, estar 7 dias em corrida quando eu não teria sido capaz de fazer nem um dia. Vale a pena. A vida é curta, passa muito depressa. Vale a pena lutar pelos nossos sonhos, vale a pena esforçarmos. Porque a vida é uma aprendizagem. Se nós enfrentarmos as dificuldades, nós aprendemos, nós progredimos, nós tornamos melhor, somos mais capazes, mais aptos. E temos um mundo imenso de coisas boas para descobrir. Mas se a gente ficar acomodados no nosso cantinho, com receio de tudo, achar que não somos capazes, nós viramos as costas à vida e às oportunidades. Portanto, há que aproveitar as oportunidades, lidar com elas, lidar com as adversidades, com os obstáculos e ir por aí fora. Com inteligência, com bom senso, com racionalidade e com muito trabalho pelo meio. E acima de tudo é assim que a vida se faz e é assim que a gente pode tirar partido dela.